segundo livro de Samuel, no seu capítulo de número 11, ao versículo de número 1. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. 2 Samuel, no seu capítulo de número 11 e versículo de número 1. Estarei dando prosseguimento à última mensagem que estive ministrando a respeito de Davi, o ungido do Senhor, e estarei fazendo neste culto a conclusão desta mensagem em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. 2 Samuel, no seu capítulo de número 11 e versículo de número 1, diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Amém? Somente até aqui podemos assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, esta oportunidade que me é concedida, não me considero digno de estar pregando a palavra do Senhor, mas sei que é bem pela misericórdia de Deus, pelo seu amor, pois é Ele quem nos capacita, é Ele quem prepara o homem, o vaso, para aquilo que Ele bem quer. E quero nesta manhã agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, que sempre nos abre portas para estar ministrando a palavra de Deus, que o Senhor possa te abençoar. Agradeço a toda a amada igreja do Senhor Jesus, porque em toda a ministração das pregações que o Senhor tem me revelado, eu tenho visto que os irmãos têm sido edificados, tenho visto que os irmãos têm se alegrado com a palavra de Deus, e eu fico muito feliz, pois os irmãos, assim como Paulo, quero vos falar, têm recebido essas palavras não como sendo palavras do caminho, mas sendo como palavras de Deus direcionadas ao vosso coração. E nesta manhã espero que não seja diferente, aonde nós nos ressaltaremos a respeito deste homem chamado Davi. Nós conhecemos bem o contexto, Deus abençoe, amado, da palavra de Deus. E na última mensagem que aqui foi ministrada, nós podemos ver o chamado de Davi. Quando então nós vemos e podemos ver, quando um rei chamado Saul foi rejeitado por sua desobediência a Deus, Deus então elegeu para si, elegeu para o povo, para a nação de Israel, um novo então rei sobre toda a nação. Este rei era um rei que ele estava ungindo para ser rei sobre a nação de Israel, para ser segundo o seu coração. E nós podemos ver que quando Davi, da casa de Jessé, dentre todos os seus irmãos e dentre toda a nação de Israel, foi escolhido, foi ungido pelo Senhor através do profeta Samuel para ser rei sobre a nação de Israel. Nós podemos ver que não foi da noite para o dia em que o rei Davi, ou seja, melhor dizendo, aquele rapaz por nome de Davi, foi então eleito já de forma consecutiva rei sobre a nação de Israel. Mas nós podemos ver e podemos observar na palavra de Deus que ele então passou-se por um processo para poder chegar a ser rei sobre toda esta nação. Não foi da noite para o dia em que Davi, recebendo a unção, recebendo o óleo da unção sobre a sua cabeça, ele se tornou rei.
Mas houve um processo na vida de Davi. E nós sabemos que Davi, ao longo deste processo, ele até então ele não era conhecido. Davi, ele passou a ser conhecido por toda a nação de Israel. E por que não dizer, ou por que não falar que também por todas as nações vizinhas e inimigas de Israel, que intentavam guerra contra Israel, ficou conhecido como sendo o menino que derrotou um gigante que desafiava toda a nação de Israel. Haja em vista que este gigante, por nome de Golias, não era um gigante qualquer. Então Davi, sendo um jovem rapaz, corajoso, guerreiro, então vendo a sua nação, a nação de Israel sendo afrontada, vendo o nome do Senhor seu Deus sendo afrontado, Davi agora irá não suportar ouvir a afronta deste inimigo, tendo ele então a coragem, a ousadia de enfrentar este gigante. Quando então todo o exército, como olhamos também para a vida dos seus irmãos, homens capazes, fortes, homens preparados para a guerra, como todo o exército de Israel, mas não havia nem um homem sequer capaz de enfrentar aquele gigante. Nós vemos e podemos observar que agora Davi, ao abrir a sua boca, ele irá travar uma guerra. Esta guerra era diretamente com os seus inimigos filisteus. Esta guerra era diretamente com o seu inimigo, o gigante Golias, que agora ele estava dizendo a respeito deste filisteu incircunciso que estava afrontando a nação. E quando nós observamos na palavra de Deus, e quando nós nos atentamos a parar e observar, nós vemos esse jovem rapaz não tendo nem ao menos um porte físico para poder ir para esta guerra. Este jovem nem ao menos poderia vestir a armadura do rei que lhe proporcionou para poder ir para a guerra. Ele então ao menos poderia levantar a espada do rei para poder ir contra esse gigante nesta guerra. Mas esse jovem rapaz, com apenas a sua funda, com apenas as suas pedras, ele saiu em nome do Senhor para enfrentar o gigante Golias. E diz a palavra de Deus que nesta guerra Davi, aquele que ia em nome do Senhor, nesta guerra ele teve vitória. E a palavra do Senhor irá nos dizer que Davi agora começou a ser conhecido por todo o povo, começou a ser conhecido por todas as nações, começou a ser conhecido dentre todos, porque o seu nome até então não era conhecido. Portanto, quando ele derrotou o gigante Golias e cortou a sua cabeça, o seu irmão Abinadab trouxe ele até então à presença do rei Saul. E então Saul perguntou a Davi: de quem que você é filho, jovem? E ele respondeu: eu sou filho de Jessé. Porque Davi não era conhecido. Ele passou a ser conhecido quando então ele enfrentou um gigante que desafiava todo um povo. Mas nós sabemos que se nós retrocedermos um pouco atrás nos textos da palavra de Deus, de que quando Davi conversava com Saul, que estava ele desejoso de ir à guerra contra o gigante Golias, nós podemos observar que este mesmo Davi, no versículo 37 do capítulo 17 de 1 Samuel, esse mesmo Davi, ele irá declarar a Saul dizendo: por que eu não iria à guerra contra esse gigante? Porque quando eu estava lá no campo sozinho, apacentando as ovelhas de meu pai, veio um urso e veio um leão para tentar devorar uma das minhas ovelhas. E eu me lancei sobre
quando lá na sua guerra particular, ele estava enfrentando um urso, ele estava enfrentando um leão, mas ninguém via Davi lá. Quando ele, na sua guerra particular, ele estava enfrentando o urso e o leão, que tentava devorar uma de suas ovelhas. Foi então que eu entendi que uma das maiores guerras que nós travamos é no momento em que nós estamos sozinhos, é no momento em que nós estamos no nosso particular. Nós enfrentamos as maiores guerras das nossas vidas. E Davi irá declarar: eu venci esta guerra quando eu estava sozinho. Eu não precisei da sua armadura, eu não precisei da sua espada, eu não tinha nem ao menos a capacidade física e força para poder vencer, mas porque o Senhor estava comigo, eu pude vencer aquela guerra que eu enfrentava quando eu estava lá no campo, apacentando as ovelhas de meu pai. Eu quero te trazer à memória, nesta manhã, a respeito deste contexto, que uma das maiores guerras que nós travamos não é quando nós temos a oportunidade de sermos exaltados, quando alguém vira uma guerra grande que você vence, mas uma das maiores guerras que você tem para vencer é quando você está sozinho lá na sua casa, é quando você está sozinho lá no seu particular, é quando você está lá no seu trabalho e algo te afronta. O leão levanta, bramindo, tentando te devorar, te prejudicar, mas aí você diz: o Senhor está comigo, aqui não, aqui não. Mas aí a palavra do Senhor irá nos dizer que este Davi, ele era um jovem corajoso, ele era um jovem guerreiro, um jovem que não tinha medo das batalhas, ele não tinha medo das guerras, mas ele enfrentava os seus inimigos e desafiava os seus inimigos. E então, quando nós olhamos para a palavra de Deus contra este inimigo filisteu, sendo ele então conhecido, nós agora olhamos, e talvez se nós parássemos e pensássemos, talvez naquele exato momento Davi poderia ter sido aclamado rei sobre toda a nação. Davi poderia, talvez, o rei ou Saul olhando para ele dissesse: não, se este jovem é capaz de vencer um gigante sozinho, dessa maneira, o que esse jovem não é capaz de fazer em um campo de batalha? Vou colocar esse jovem à frente do meu exército, vou colocar esse jovem para guerrear as minhas maiores batalhas, para ser o meu general de guerra. Mas quando nós olhamos a partir do capítulo 18 e versículo 7 de 1 Samuel, nós observamos de que quando as mulheres viram que Davi havia matado o gigante, elas então iriam fazer um cântico, e este cântico afrontou ao rei Saul. Quando disseram que Saul mata 1000, mas então Davi mata os seus 10 milhares, isso então no coração de Saul gera um ciúme descontrolado, um ciúme tal que agora a guerra que era exterior, externa lá fora, agora se torna uma guerra interna no próprio reino de Saul, na própria terra do rei de Davi. Nós observamos que agora Saul irá tentar matar Davi, e o seu desejo, o seu ódio por Davi era muito grande, pois ele intentava em todas as ocasiões a matar a Davi, fazendo então Davi uma amizade com seu filho, o filho de Saul chamado Jonatas. Davi irá fazer uma aliança com Jonatas, para que Jonatas
porque sabia Davi que o rei tentava matar a ele. Mas Davi disse a Jonas: eu te peço como meu amigo, se por acaso o teu pai intentar contra a minha vida, eu te peço, me avise, porque tenho grande confiança em ti. E a amizade entre Davi e Jonatas era muito grande, pelo que Jonatas jurou pela sua casa, jurou pela sua vida. E assim Jonatas fez, cumprindo a aliança que havia entre os dois. Pois quando questionou o seu pai a respeito de Davi, então nós podemos observar que Saul, ele se ira contra Davi, pelo que até mesmo contra a vida do seu próprio filho, ele se atentou para poder tirar a vida do seu próprio filho, de tanto ódio. A guerra que Davi agora travara era dentro da sua própria casa, era dentro da sua própria nação. Pelo que quando eu li a palavra de Deus, eu pude ouvir, eu pude observar um jovem guerreiro, um jovem que não temia guerrear. Agora tendo ele, com muita tristeza em sua alma, embaixo de pranto, de lágrimas, despedindo do seu amigo Jonatas, por causa da perseguição de Saul, sendo ele ungido de Deus, agora ele tendo que deixar a casa dos seus pais, ele tendo que deixar os seus irmãos, ele tendo que deixar a sua nação, ele tendo que deixar as suas ovelhas, que cuidava com tanto carinho e amor como um pastor. E agora Davi irá ter que sair fugido de diante de Saul por causa da sua fúria. Mas nós bem sabemos que aqueles que é ungido de Deus, Deus ele protege e Deus ele guarda, para que este seu servo não venha morrer enquanto a sua promessa não se cumprir pela sua vida. A trajetória de Davi não foi nada fácil, porque quando nós olhamos no primeiro livro de 1 Samuel, do capítulo 18 até o capítulo 31, que é onde Saul irá morrer em uma das guerras, e também o seu filho Jonas, nós observamos que todos os capítulos, do capítulo 18 até o capítulo 31, nós observamos a fúria de Saul contra Davi. Haja em vista que Davi irá surgir em um contexto pequeno de tempo, mas a maior parte do tempo de Davi irá ser debaixo de perseguição, irá ser debaixo da fúria de um inimigo. Mas Deus, ele deu vitória também a Davi sobre o seu inimigo Saul, que lhe perseguira. E o Senhor deu vitória para ele e fez cumprir a sua promessa, que outrora havia falado, que ele se tornaria rei sobre a nação de Israel. E quando Davi é proclamado rei sobre a nação de Israel, nós podemos observar e ver na palavra de Deus, no capítulo de número 8, nós vemos Davi agora sendo rei sobre a nação de Israel. Em 2 Samuel, nós observamos agora Davi travando várias guerras contra várias nações. Essas nações eram as nações dos filisteus, eram as nações dos amalequitas, dos amorreus, essas nações vizinhas que estavam de volta da nação de Israel, os sírios. Nós vemos Davi indo para essas guerras e enfrentando os seus inimigos de frente, e fazendo então ele ganhando todas essas batalhas, porque diz a palavra de Deus que Deus era com Davi.
E Davi ia sendo conhecido por todas as nações, por aquelas que não conheciam a Davi, porque Deus dera vitória a Davi em todas as guerras que ele travou. Escute bem, todas as guerras, nem sequer nenhuma Davi perdeu, porque Deus estava com ele. E quando nós adentramos neste capítulo de número 11 de 2 Samuel, algo me chamou a atenção neste capítulo, porque se nós pararmos para ler os capítulos anteriores, nós podemos ver um homem de guerra, um homem que levantava sua espada e não tinha medo de encarar a guerra. Mas quando nós olhamos nesse capítulo de número 11 e versículo de número 1, a palavra de Deus irá nos dizer de que quando os reis se ajuntavam para as guerras, observe bem, a palavra de Deus, ela não é mentirosa. A palavra de Deus, ela te fala a verdade sobre os homens, sendo ele homem de Deus ou não, mas a palavra de Deus irá te declarar a verdade. E a verdade da palavra de Deus estava dizendo neste dia que mesmo que não seja algo necessariamente preciso para que Davi estivesse na guerra, mas ela irá priorizar em dizer, nos tempos em que os reis iam para a guerra, agora a palavra de Deus irá nos dizer que Davi, ele enviou o seu general por nome Joabe para a guerra juntamente com seus servos, com seu exército. Mas porém, este homem chamado Davi, ele ficou e não foi para a guerra. Vejamos que Davi não havia necessidade de ir para a guerra, mas a palavra de Deus irá nos dizer que o tempo era o tempo de todos os reis irem para a guerra. Mesmo se eles não fossem à frente da batalha, havia uma tenda separada da guerra para que os reis pudessem estar sobre a ordem, os comandos para os seus exércitos. Então, quando nós observamos a palavra de Deus e olhamos neste contexto da palavra do Senhor, que Davi, ele irá deixar de ir para a guerra, e isso me chamou a atenção. Por que Davi deixou de ir para a guerra? Aí eu te faço essa pergunta nesta manhã: será que Davi já havia ganhado muitas guerras e agora ele poderia se assentar no seu trono e poder reinar sobre toda a nação e apenas mandar os seus servos guerrear por ti? Será que era por causa disso? Ou será que talvez, a Bíblia não diz, mas penso eu, que o cansaço físico talvez, naquele dia tomou conta de Davi, e ele se levantou? Quanto de nós não acontece isso? Se levantou pela manhã e disse, hoje não dá não, né? Eu vou ficar aqui, não vou para a guerra não, vai ser muito difícil. Hoje eu vou me dar o prazer de ficar descansando. Deixa que o outro vai, deixa que o outro faça. Então, quando eu parei para observar, abriu-me uma linha de pensamento do que levou Davi a deixar de ir para a guerra, a deixar de estar na frente do seu exército, aonde ele, como diz muitos, não só um, dos salmos em que ele mesmo escreveu, principalmente o salmo de número 25, aonde ele vai dizer para Deus que eleva a ti, Senhor, a minha alma,
pois eu confio em ti, e aqueles que confiam em ti certamente não serão desamparados. Se Davi confiava no Senhor, se Davi sabia que, olha, indo para a guerra, a vitória era certa, e que ele poderia descansar no Senhor, por que Davi deixou de ir para a guerra, meus irmãos? Porque Davi ficou no palácio e não quis ir para a guerra? Para pensar isso. Porque quantos que deixando de ir para a guerra, deixando de travar a batalha, está diante de uma circunstância de vida que possa acontecer o mesmo que aconteceu com o rei Davi, pois a palavra do Senhor irá nos dizer que deixando Davi de ir para a guerra, e estando ele no seu palácio, levantando-se ele uma certa hora da noite, ou melhor da tarde, agora Davi, ele levantando-se, irá observar através de uma das janelas do seu palácio, e avistar uma mulher muito formosa, muito linda à vista. E Davi, por não ter ido à guerra, agora, ficando no seu palácio, Davi irá atentar os seus olhos para uma mulher que lhe chamou a atenção. Agora Davi irá mandar mensageiros a perguntar: quem é esta mulher? Pelo que lhe responderam: esta mulher é Betseba, mulher, senão do teu servo. Quem? Urias. Davi soube então que esta mulher era a mulher de um dos teus servos, aonde ele mesmo sabendo que esta mulher era uma mulher casada, ele foi então e a chamou para o palácio, aonde a Bíblia irá nos dizer, pois a Bíblia nos é verdadeira, irá nos dizer que cometeu o pecado de adultério. Haja em vista que esta palavra, que este texto da palavra de Deus me chamou a atenção enquanto eu lia, porque quantos de nós não recebemos o mesmo chamado de Davi? Quantos de nós o Senhor, Ele não tirou de trás das malhadas? Quantos de nós o Senhor não nos tirou lá do campo, do pasto, da onde nós estávamos cuidando das ovelhas, e o Senhor fez com que você, quando enfrentou o urso, quando enfrentou o leão, Deus te deu vitória. E quando o gigante veio contra você, Deus também te deu vitória nesta guerra. E sobre todas as guerras que você tem vivenciado até hoje, o Senhor te deu vitória. Mas a pergunta que eu quero te fazer nesta manhã, pois o propósito temático desta palavra, desse capítulo que o Senhor propôs no meu coração, é para te perguntar: por que você está querendo parar de guerrear? Por que você está querendo parar de ir para a guerra, quando o Senhor já te deu vitória sobre tantas guerras na sua vida? Por que você está querendo desanimar, quando o Senhor já tem te mostrado da onde Ele te tirou e da onde Ele te trouxe? Quando eu começava a me lembrar, eu brigava comigo mesmo: Senhor, o Senhor me tirou de um lugar aonde, ó Pai, eu não tinha condições de estar aqui onde o Senhor me colocou hoje. E eu me lembrava, e as lágrimas caíam no meu rosto, porque sei que tudo que o Senhor fez para comigo, certamente que se fosse depender de mim mesmo, eu não teria conseguido chegar até aqui. E o Senhor me trouxe a lembrança
e me trazendo o Espírito Santo de Deus à lembrança. Eu me lembrava, porque agora, depois de tantas lutas, de tantas guerras travadas, nós temos pensado em parar neste tempo. Escute, igreja do Senhor, há uma palavra do Senhor. Quando os discípulos pescavam durante a noite toda, os discípulos já estavam desanimados, pois haviam passado a noite toda tentando pescar, e a palavra de Deus irá nos dizer que nada apanhavam, que nada pescaram. Estavam já desanimados, já haviam eles lavando a rede estava, quando Jesus chegou perto deles e começou a fazer a mesma pergunta para eles que eu te faço nesta manhã: por que você parou de lançar a sua rede? Por que você parou de guerrear? Há um perigo quando nós paramos de guerrear, quando nós desistimos de ir para a guerra. Porque quando você vai para a guerra, você tem confiança no Senhor. Agora, quando você está parado no seu palácio, você se sente seguro, você se sente acomodado. Os meus soldados estão aí em volta, estão todos protegendo meu palácio. Eu não preciso de Deus para me proteger, eu não preciso de Deus para me dar a vitória. Davi não sabia, mas a maior das suas guerras foi quando ele desistiu de ir para a guerra e ficou no palácio. Quando ele não foi e ficou, foi quando ele estava para enfrentar a maior guerra da sua vida. E sabe o que é mais triste, igreja? Você viu o quanto Davi era corajoso? Você viu o chamado de Davi? Ele foi chamado, ele foi escolhido do Senhor. Mas mesmo sendo chamado, escolhido, mesmo Deus dando tantas vitórias para Davi, isto não impediu de perder esta guerra para si mesmo, para a sua própria tentação de sua carne. Meus amados irmãos, talvez o Senhor tenha te dado muitas vitórias até o dia de hoje, mas talvez você veio nesta manhã para a casa do Senhor com o mesmo pensamento que Davi teve: eu vou parar de ir à guerra, eu vou parar de lutar. Por quê? Porque já está tudo vencido, porque já não tenho mais que travar guerra alguma. Agora eu sou o rei, agora está tudo bem, eu não preciso fazer mais nada, já está tudo conquistado. Mas o Senhor me manda para te dizer nesta manhã: a guerra ainda não terminou, meu igreja do Senhor. A guerra ainda é para ser travada, porque quando você para de ir para a guerra, você corre um risco muito grande de cair no mesmo erro que Davi caiu. Porque mesmo sendo escolhido, isso não impediu de Davi cair no pecado. Isso não impediu Davi de ser vencido por esta guerra que estava dentro do seu próprio reino. Mas eu quero te dizer nesta manhã, eu não sei quanto difícil tem sido a guerra que você tem enfrentado, a luta que talvez você pense consigo mesmo: já está vencida, eu posso ficar tranquilo. O Senhor, Ele está nos alertando nesta manhã e dizendo para todos nós: não é hora de você parar, não é hora de você desanimar, não é hora de você deixar de lançar a sua rede. Porque quando você para de guerrear, há duas coisas que podem acontecer: ou você pode deixar de colher uma grande bênção lá no futuro, ou você vai sofrer uma grande queda, que vai ser difícil para você se levantar. Por isso, soldado que é soldado, ele nunca para de lutar. Soldado, homem de Deus, mulher de Deus, não existe isso: hoje eu tenho que deixar de orar, hoje eu tenho que deixar de me consagrar,
Hoje eu tenho que deixar de vigiar. Hoje eu tenho que deixar de me santificar. Porque eu estava lendo, neste mesmo contexto, de que quando Davi era perseguido, e que quando ele veio em uma das casas de um dos sacerdotes, havia ali alguns pães para se alimentar. E Davi perguntou ao sacerdote se poderia se alimentar daqueles pães. E o sacerdote disse a Davi: você só pode se alimentar desses pães se você e os seus homens não tiver se aproximado de nenhuma mulher, mas se você e o seu corpo estiverem em santidade. Isto foi antes da queda. Agora eu quero que você se lembre. E se Davi, depois deste momento, quisesse participar, ele não poderia, porque o corpo deve estar santo para Deus. Porque só pode participar do corpo santo aquele que estiver santo para Deus. Meus amados, igreja do Senhor, esta palavra é uma palavra de despertamento para nós, para que nós venhamos estar vigilantes nesse tempo, pois o tempo ainda é de guerra, mas você tem um general de guerra que está do seu lado. Se você não desanimar, se você não parar, Deus já disse: eu já te dou a vitória de antemão. Mas você tem que se levantar, se posicione na presença de Deus, esteja firme, para que você não venha acontecer. É um final triste? Sim. Houve as consequências? Sim. Mas eu quero somente até aqui, para que você se lembre: soldado não para, soldado não deixa de ir para a guerra, mas soldado se levanta e vai, porque Deus dá vitória. Deus faz com que você triunfe sobre os seus inimigos. Em nome de Jesus, se coloque de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. Ó Deus, neste momento